Já parou para pensar se existe uma forma de usar toda a sua experiência profissional, sua expertise, para atuar diretamente com o sistema de justiça, mas sem precisar de concurso público? Pois é. Hoje, com base no livro Perícia Judicial para Profissionais Liberais, do Fernando Arias, a gente vai mergulhar nessa oportunidade e descobrir o que é preciso para se tornar um perito judicial. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o problema central que a justiça enfrenta. Daí, vamos ver como o perito surge como a solução, quem pode ser qual é o caminho para atuar, o que exatamente se faz nesse trabalho e, por fim, a oportunidade incrível que tudo isso representa. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Para entender o papel do perito, primeiro a gente precisa entender um desafio gigantesco que a justiça tem. Porque ela lida com tudo, né? Todos os aspectos da nossa vida. E é aí que o problema aparece. Pensa um pouco comigo. Um juiz ou uma juíza entende tudo de lei, certo? Mas, e na hora de julgar se uma cirurgia deu errado por negligência? Ou se um prédio tem um defeito estrutural perigoso? Ou se os cálculos de um contrato financeiro estão certos? Não dá para exigir que saibam de tudo isso. A justiça precisa de algo a mais. E o mais interessante é que a solução está na própria lei. O sistema reconhece essa limitação. O artigo 156 é claríssimo. Não diz que o juiz pode ser assistido. Diz que ele deve, é uma obrigação. Para que a decisão seja justa, o juiz precisa de ajuda especializada. E é essa necessidade que abre a porta para a figura que a gente vai conhecer agora. E é exatamente aqui que entra em cena essa peça fundamental no tabuleiro da justiça, o perito judicial. De um jeito bem simples, o perito é tipo um tradutor. Ele pega um assunto super técnico, super complexo e traduz aquilo para uma linguagem clara, objetiva, que o juiz consiga entender e usar para tomar a decisão. E a palavra-chave aqui é imparcialidade. O perito não está lá para torcer para ninguém, mas sim para apresentar a verdade técnica. E ponto. E olha que legal essa analogia. Existe uma expressão em latim, longa manus, que significa literalmente braço longo. Ela descreve perfeitamente o papel do perito. Ele funciona como uma extensão do próprio juiz, alcançando aquelas áreas de conhecimento que estão fora do domínio do direito. É o braço técnico da justiça. Bom, a essa altura pode parecer que estamos falando de um clube bem fechado, né? Mas a realidade é bem diferente e, eu diria, até surpreendente. Vamos ver agora quem de fato pode assumir essa função tão importante. A lista de profissões que a justiça precisa é enorme e muito variada. Pensa só, administradores para analisar a gestão de uma empresa que falhou, médicos para avaliar um erro em procedimento, engenheiros, contadores, psicólogos, até profissionais de TI para investigar crimes virtuais ou corretores para avaliar imóveis. O livro do Fernando Arias lista dezenas de profissões. A chance de uma delas ser a sua é bem grande. E aqui, gente, está o pulo do gato para muita gente no Brasil. Presta atenção. Para ser perito judicial, não precisa passar anos estudando para um concurso. É uma nomeação que se baseia na sua competência técnica, na sua experiência profissional. Isso torna o acesso ao trabalho com a justiça muito mais direto. Ok, então se não é por concurso, como é que se chega lá? O caminho é bem mais simples do que se imagina, baseado em qualificações bem claras. Basicamente são 3 pilares. Primeiro, a capacidade técnica. Você tem que ser comprovadamente bom na sua área. Segundo, idoneidade. Precisa ter uma reputação limpa, uma conduta ética. E terceiro, não ter impedimentos legais, ou seja, não pode ter nenhum conflito de interesse com aquele caso específico, para garantir a imparcialidade total. E, claro, além desses 3 pilares, tem um passo super prático, mas indispensável: estar em dia com o seu conselho profissional, seja o CRA, o CRM, o CREA ou qualquer outro. É isso que prova formalmente que se tem a habilitação legal para exercer a profissão. Muito bem. Agora que a gente já sabe quem pode ser um perito e o que é preciso, vamos entender o que essa pessoa faz no dia a dia do trabalho. Qual é a missão? Primeiro, é super importante separar as coisas. A perícia judicial, que é o nosso foco, acontece dentro de um processo, para ajudar o juiz. Já a perícia extrajudicial acontece fora dos tribunais. Pode ser, por exemplo, para avaliar uma empresa antes de uma venda. As duas são importantes, mas a missão do perito judicial é servir à justiça. Então, o trabalho se resume a isso: investigar e relatar. O grande produto final de todo o esforço do perito é um documento, o famoso laudo pericial. É nesse relatório que toda a análise técnica é organizada e entregue para o juiz.
E esse laudo não é uma simples opinião, não. É um documento muito bem estruturado, ele tem que explicar o que foi investigado, como foi investigado, apresentar a análise detalhada de tudo que foi encontrado e, no final, chegar a uma conclusão lógica, imparcial e, o mais importante, baseada só nas evidências técnicas. E com isso, chegamos à nossa última parte, que junta as duas pontas da nossa conversa de hoje. A chance de contribuir com a justiça e, ao mesmo tempo, ter uma ótima oportunidade profissional. A mensagem final é essa, bem direta. Atuar como perito judicial é uma maneira de ser remunerado por um conhecimento que já se tem, por toda uma carreira de experiência e, ao mesmo tempo, ter um papel ativo, fundamental, para que a justiça seja feita da forma mais correta possível. E para fechar, fica essa reflexão. Em algum lugar, neste exato momento, um processo pode estar parado, esperando por um conhecimento técnico muito específico. Quem sabe a expertise de um profissional não seja exatamente a peça que falta nesse quebra-cabeça para que a justiça possa, finalmente, ser feita.